Malan permanece no cargo. A afirmação foi feita há pouco pelo porta-voz adjunto da Presidência da República, Jorge Lamazieri. Segundo Lamazieri, o encontro entre Fernando Henrique e Pedro Malan, na madrugada de hoje, serviu apenas para que o ministro fizesse um relato das conversas que teve com dirigentes do FMI. O ministro da Saúde, José Serra, afirmou hoje que as mudanças no câmbio não vão afetar a distribuição de medicamentos para os pacientes com AIDS. Ele disse que é uma questão humana e social. A distribuição do coquetel está garantida por uma questão humana, por uma questão social, inclusive por uma questão econômica. Nós vimos tomando medidas para reduzir os custos do tratamento da AIDS. Estamos conseguindo, economizamos só no ano passado perto de 190 milhões de reais com as medidas de economia. As declarações do ministro José Serra foram feitas durante entrevista sobre o balanço da AIDS nos últimos meses, em que deixaram de ser feitas cerca de 47.300 internações hospitalares. Mesmo assim, foram registrados 145.320 casos de AIDS em todo o país desde 1980. A estratégia de combate e prevenção da doença continua dirigida principalmente para os jovens, as mulheres e as populações de baixa renda. No final da entrevista, o ministro José Serra informou que o Ministério não detectou ainda nenhum reajuste abusivo de medicamentos por causa das mudanças na política cambial. Ele disse que se for detectado algum aumento abusivo, ele vai denunciar o laboratório responsável. De Brasília, Corban Costa. Daqui a pouco, às 8 horas, o ministro José Serra faz pronunciamento em Rede Nacional de Rádio e Televisão para anunciar as ações do governo no combate à dengue em todo o país. O ministro deve anunciar que já foram repassados mais de 300 milhões de reais aos estados e municípios para combater o Aedes aegypti, o mosquito transmissor da doença. Municípios selecionados pela Comunidade Solidária, que receberão neste fim de semana cestas de alimentos da Conab, empresa do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 85.509 famílias vão receber cestas de alimentos nos seguintes municípios. No Acre, Brasileia, Epitaciolândia, Rodrigues Alves e Chapuri. Em Alagoas, Santana do Ipanema. No Amapá, Vitória do Laranjal. No Amazonas, Amaturá e São Paulo de Olivença. Na Bahia, Adustina, Angical, Biritinga, Canápolis e Uauá. Em Goiás, Abadiânia, Águas Lindas de Goiás, Buritinópolis, Corumbá de Goiás, Flores de Goiás, Hidrolândia, Iaciara, Jalpaci, Mambaí, Mimoso de Goiás e Monte Alegre de Goiás. No Maranhão, Amapá do Maranhão, Araiosés, Brejo da Areia, Catanhede, Junco do Maranhão, Magalhães de Almeida, Mata Roma, Olinda Nova do Maranhão, Paulino Neves, São Domingos do Azeitão, Sucupira do Norte, Tuntum e Tutóia. No Mato Grosso, Confresa. Em Minas Gerais, Águas Formosas, Caraí, Itacambira, Novo Horizonte, Patis, Santa Cruz de Salinas e Vargem Grande do Rio Pardo. No Pará, Bagre, Cachoeira do Piriá, Faro, Garrafão do Norte, Palestina do Pará, Peixe-Boi, Pissarra, Santarém Novo, São Geraldo do Araguaia e Terra Santa. Na Paraíba, Catingueira, Gurinhém, Mamanguape, Natuba, Olho d'Água, Passagem e Seridó. No Piauí, Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Jacobina do Piauí, Marcolândia, Nazaré do Piauí, Padre Marcos, Tanque do Piauí e Várzea Grande. Em Santa Catarina, Curitibanos. E no Tocantins, Itaguatins. Se você perceber qualquer irregularidade na distribuição das cestas de alimentos da Conab, fale com o representante na Comissão Municipal ou ligue para a Central de Atendimento do Ministério da Agricultura pelo telefone 0800 61 1995. A ligação é gratuita de qualquer ponto do país. Conab e Comunidade Solidária. Professor, comece o ano letivo com entusiasmo. Lembre-se que agora a educação conta com um fundão para ajudar a melhorar a qualidade do ensino fundamental. Pergunte ao Conselho de Acompanhamento do Fundão em seu município como o dinheiro está sendo aplicado aí. Em Macaíba, no Rio Grande do Norte, o fundão deu novo ânimo à professora Maria Conceição Tavares Cunha. Bom, antes do fundasse, meu salário chegava em torno de 110, 115 reais, bruto. Hoje eu recebo em torno de 390 reais. Né? Quer dizer, para conversar pelo meu padrão de vida também já mudou, né?
Quer dizer, se antes eu tinha um estímulo, hoje o meu estímulo dobrou, né? A minha vontade de acertar, de fazer com que a coisa caminhe, com que a educação chegue lá no patamar que nós um dia sonhamos, ela está de vento em popa. É hora da educação avançar. Faça a sua parte. Ministério da Educação, Governo Federal. Cestas de alimentos da Conab para os municípios em situação de emergência por causa da seca. 839 famílias do município piauiense de Dirceu Arco Verde vão receber neste final de semana cestas de alimentos do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca. Se houver irregularidade nas cestas de alimentos do Programa Federal de Combate aos Efeitos da Seca, fale com o seu representante na Comissão Municipal. Ou telefone para a Sudene, 0800 81 2666. A ligação é gratuita. Todas as denúncias são investigadas pelo Ministério Público. O ministro do Esporte e Turismo, Rafael Greca, e os secretários de Esporte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e o presidente da Embratur, Caio Carvalho, começaram a discutir hoje um projeto de turismo que atenda aos países do Mercosul. No encontro, Rafael Greca solicitou aos secretários que façam um inventário dos prédios da União desativados que possam ser usados como espaço para oportunidades de negócios de turismo. Da reunião, participaram também empresários do ramo da hotelaria, a quem Greca garantiu uma proposta de democratização do turismo para os inadimplentes. Os empresários que estão no setor terão suas dívidas renegociadas desde que abram postos de trabalho para jovens e aposentados, que têm dificuldades para se colocarem no mercado de trabalho em períodos de baixa temporada. Assegurou ainda recursos a quem decidir se dedicar a partir de agora ao turismo brasileiro. Os pequenos empresários poderão obter financiamentos no Banco do Brasil e os grandes empreendimentos serão garantidos pelo BNDES. O ministro escolheu a cidade de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, e as missões jesuíticas que existem no Paraná e Rio Grande do Sul para ser o centro do programa que deve ser conhecido como Vitrine do Brasil. Rafael Greca explicou que, ao assumir o ministério, encontrou programas já prontos e em desenvolvimento para o Nordeste e Amazonas, e nada para o Rio de Janeiro, São Paulo e região sul do Brasil. Por isso, decidiu convocar a reunião. De Curitiba, Lúcia Norte. 19 horas 25 minutos em Brasília. A Voz do Brasil, produção Rádio Brás. Boa noite. Boa noite, um bom final de semana. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Supremo recebe pedido de habeas corpus em favor do índio Paulinho Paiacã. Partido de oposição questiona mudanças nas regras da licença maternidade. STJ mantém prisão de vereadores acusados de corrupção. Estes os destaques desta sexta-feira, 22 de janeiro. Participe da escolha das melhores páginas brasileiras na internet. O Supremo Tribunal Federal é um dos finalistas. Você pode e deve participar. Vote. Basta acessar a página do Supremo no endereço www.stf.gov.br. O Supremo Tribunal Federal recebeu hoje pedido de habeas corpus em favor do índio Paulinho Paiacã, líder da tribo Caiapó. Ele foi condenado a 6 anos de prisão em regime fechado por ter praticado violência sexual contra Silvia Letícia da Luz Ferreira em junho de 92. No pedido, os advogados alegam que o Tribunal de Justiça do Pará não tem competência para julgar o caso. Segundo eles, a acusação contra o índio teria de ser analisada pela Justiça Federal. Para a defesa, Paulinho Paiacã não é emancipado e estaria sob a tutela da FUNAI, o que levaria a acusação para a área federal. Dizem ainda que houve cerceamento da defesa, já que o índio não teria tido a possibilidade de escolher o próprio advogado. E por isso, todo o processo contra Paiacã deveria ser anulado antes mesmo de ser expedido o mandado de prisão.
O Supremo Tribunal Federal recebeu ação do Partido Socialista Brasileiro contra as mudanças nas regras da licença maternidade. Na ação, o partido questiona partes da emenda constitucional número 20 que limitam o valor da licença maternidade paga pela Previdência Social em R$ 1.200. De acordo com o PSB, as novas normas não esclarecem sobre a condição da empregada que tem salário superior a R$ 1.200. Para o partido, esta limitação levaria as empresas a cobrir a diferença ou a colocar obstáculos para a contratação de mulheres. O PSB alega ainda que a limitação do valor da licença maternidade contraria a Constituição Federal, que garante à trabalhadora direito de licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário. A Advocacia Geral da União pediu vista de processo movido pelo Estado do Rio Grande do Sul contra o governo federal. Na ação apresentada no Supremo Tribunal Federal no último dia 14 de janeiro, o governo gaúcho pedia para depositar em juízo uma parcela da dívida do Estado com a União. O pedido foi acolhido pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Veloso. Ele autorizou o governo gaúcho a depositar na Caixa Econômica Federal a parcela da sua dívida com a União, vencida no dia seguinte à entrada da ação, no valor de R$ 31 milhões. Em instantes, STJ mantém prisão preventiva de 8 vereadores da cidade de Viana, no Espírito Santo. O TRT do Mato Grosso faz concurso para juiz do trabalho substituto. As inscrições podem ser feitas até 26 de fevereiro. O salário inicial é de R$ 5.248. O edital está disponível na página do TRT do Mato Grosso na internet. Anote o endereço: www.trt23.gov.br. O Superior Tribunal de Justiça mantém a prisão preventiva de 8 vereadores da cidade de Viana, no Espírito Santo, todos acusados de desviar dinheiro público. Os vereadores são Antônio Moraes Firme, Almir Silveira Matos, Josélio Canceliari, Lúcio José Pedroni, Adelino Sesconeto de Almeida, Tarcísio Rodrigues de Oliveira, Jefferson Souza Novaes e Benedito Francisco de Azevedo. Eles queriam responder às acusações em liberdade, mas o presidente do STJ, Antônio de Pádua Ribeiro, manteve a prisão preventiva e pediu mais informações para analisar melhor o caso. Os vereadores estariam envolvidos num esquema de corrupção criado pelo prefeito José Luiz Balestreiro, sem direito à imunidade parlamentar porque são acusados de crime comum. Terminam aqui as notícias do Poder Judiciário. Boa noite e bom fim de semana. Boa noite. Notícias do Poder Judiciário. Produção da Secretaria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal. A seguir, o Noticiário do Poder Legislativo. Jornal do Senado. Requião incapaz de liderar a reorganização do país e de recuperar a dignidade nacional. Propõe a taxação dos aposentados e o aumento da contribuição previdenciária dos servidores públicos e ameaça o Congresso, caso não aprove essas medidas. Se não bater a carteira do aposentado, o Brasil acaba. Se não aprovar a CPMF, o Brasil acaba. Se não aumentar a idade e o tempo de serviço para se aposentar, o Brasil acaba. Se não aprovar o imposto verde, amarelo, azul e branco, o Brasil acaba. Requião disse que as ameaças continuam. Por isso, só vê uma solução para o país não quebrar. Chega! Basta! O caminho até agora seguido levava e levou ao caos. O homem que nos conduziu ao atoleiro teima que a areia movediça em que mergulhou o país é ainda um chão firme, que é possível safar-se dela. Por isso, o seu tempo acabou. A sua renúncia, se ainda lhe resta coragem para isso, é a única saída para que, sob um governo de união nacional, formado por homens e mulheres de fibra, daqueles que não se compram e não se vendem, e profundamente compromissados com os interesses populares e nacionais, possamos deixar o atoleiro. Renuncie, presidente
Fernando Henrique, antes que os fatos da vida o obriguem a fugir pelas portas do fundo do Palácio do Planalto. Já o senador Gilvan Borges reconhece que as medidas do ajuste fiscal são amargas e impopulares, mas acredita que elas vão dar certo. Esse país é abençoado. Esse país, daqui a 2 anos, entrará nos trilhos. Estamos passando por uma reforma administrativa. Estamos passando por uma reforma da Previdência. Iremos passar por uma reforma tributária. Iremos passar por uma reforma política. Nós vamos nos levantar. E quero dizer ao presidente Fernando Henrique que conte conosco, conte com o nosso apoio. O senador Jefferson Pérez anunciou hoje que vai votar contra o projeto que obriga os servidores aposentados a pagar contribuição previdenciária. Ele espera que o Senado faça o mesmo. Eu só quero esperar, mas esperar mesmo. Embora seja um tênue fio de esperança, que os senadores não se curvem a essa chantagem e que não façam o papel de bobo que fizeram os deputados. Jefferson Pérez afirmou que o mercado não teve uma reação positiva depois que a Câmara aprovou a contribuição dos inativos. Para o senador, isso mostra que o mercado esnobou os deputados. O dólar no dia seguinte foi a 1,80. A Bolsa de São Paulo caiu 4%. Os títulos de C-bonds brasileiros desabaram 4% no mercado interno. O mercado esnobou os deputados. Esnobou. Agora, imagine os senhores se tivesse acontecido o contrário. Se a Câmara tivesse rejeitado a contribuição dos inativos. Os deputados da oposição estariam todos sendo crucificados como impatriotas responsáveis pelo desastre do país. E o senador Cacildo Maldaner disse que o Congresso Nacional está aprovando tudo o que o governo quer. Segundo Maldaner, cabe agora ao governo fazer a sua parte, respeitando o novo orçamento da União para tirar o Brasil da crise. Caso contrário, advertiu o senador, o governo poderá cair de vez no descrédito. Depois de todos esses instrumentos que estão sendo colocados à disposição, se aí a área econômica ainda não endireitar, se aí não, porque não tem mais o que pedir para o Congresso Nacional, não tem mais o que tirar da nação, não existe mais o que tirar, esgotou-se as últimas gotas de sangue praticamente. Se ainda aí não der, se aí vierem depois com outros pedidos, outras desculpas, aí não dá mais, senhor presidente e nobres colegas. Aí não dá. Aí tem que pegar o chapéu, pegar o boné e entregar. Não é possível. A senadora Emília Fernandes repudiou a nota divulgada ontem pelo Ministério da Fazenda, que adverte os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. A senadora afirmou que as ameaças incluem a suspensão de novos empréstimos e a oposição sistemática aos projetos que favoreçam os 2 estados. Emília Fernandes qualificou a nota de agressiva, destemperada e mentirosa, porque dá a entender que Minas Gerais e Rio Grande do Sul não têm intenção de honrar os compromissos com a União. A senadora disse que no caso do Rio Grande do Sul, o contrato para o pagamento da dívida compromete 13% da arrecadação do Estado. Segundo ela, o governo federal, agindo de forma ameaçadora, está mostrando submissão aos interesses de organismos financeiros internacionais. Não é por acaso que tal nota tenha sido divulgada ao mesmo tempo em que o ministro da Fazenda, Pedro Malan, desembarcava dos Estados Unidos, onde foi reunir-se com o FMI, traduzindo de forma vergonhosa o papel subserviente que as autoridades brasileiras vêm adotando e que tem levado à desmoralização do país frente às demais nações e povos do mundo. O senador Lauro Campos concordou com Emília Fernandes e apontou o presidente da República como grande responsável pela crise. O culpado por essa situação em que se encontram os estados é a União, é o senhor presidente da República, com seu autoritarismo, com seu despotismo e com a persistência, a coerência no erro deste plano que agora faz água por todos os lados. A senadora Marina Silva, do PT do Acre, vai ser a líder do bloco de oposição no Senado, em substituição ao senador Eduardo Suplicy. A reportagem é de Rômulo Mazzocante. O bloco de oposição no Senado vai passar em 1º de fevereiro de 12 para 13 parlamentares. Continuarão integrando o bloco PT, PDT, PSB e PPS.
acordo com a futura líder do bloco no Senado e também futura líder do PT, senadora Marina Silva, a oposição vai priorizar os problemas sociais sem perder de vista a política econômica do país. O bloco de oposição vai estar atuando no sentido de fazer compatibilizar a preocupação com as demandas sociais na área de saúde e educação e principalmente da geração de emprego e renda com a questão da sustentabilidade em termos econômicos que o país precisa viver. Marina Silva diz ainda que a oposição vinha alertando o governo, mas não foi ouvida sobre a grave crise que acabou ocorrendo no país. A senadora defende o diálogo como forma de contornar a situação. O Brasil está vivendo uma crise, é uma crise grave e que precisa de ter um novo entendimento. E eu acredito que esse entendimento só será possível através da instituição de um diálogo, onde aqueles que já têm, digamos assim, know-how em tratar os problemas sociais, que são os partidos de oposição, podem inclusive dar uma grande contribuição. Mas é fundamental que o governo esteja aberto a esse diálogo. O senador Bernardo Cabral fez um apelo ao Ministério do Meio Ambiente e ao IBAMA para que impeçam a caça ao peixe-boi, animal típico da Amazônia que está ameaçado de extinção. O senador lembrou que a caça está proibida desde a década de 60, mas o desrespeito à lei é evidente. Bernardo Cabral disse que a caça ao peixe-boi interessa a quem comercializa couro e carne. Peixe-boi é também riqueza, faz parte da fauna, faz parte da flora, mas é, sobretudo, o controlador do nosso meio ambiente. E a Comissão de Orçamento conclui hoje a votação das mudanças propostas pelos parlamentares, os chamados destaques. Repórter José Carlos Sigmaringa. O grande obstáculo ao atendimento das reivindicações dos parlamentares é o próprio orçamento, considerado por todos como o mais magro dos últimos anos. A receita prevista é de 545 bilhões de reais. Desse total, 360 bilhões de reais, ou 66% do orçamento, são destinados ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida pública. Para pagamento de pessoal e encargos sociais, são destinados 50,9 bilhões de reais. Para o custeio da máquina administrativa, são destinados outros 125 bilhões de reais, sobrando apenas 8 bilhões para gastos com investimentos. A grande polêmica dos últimos 2 dias foi a inclusão do projeto de lei que cria o Imposto Único dos Combustíveis como previsão de receita do orçamento de 99. O Imposto Verde ainda não foi votado e, para a oposição, ele não poderá ser cobrado este ano em função do princípio tributário da anterioridade. Parte dos recursos do Imposto Verde foi destinada ao atendimento das emendas parlamentares. O relator-geral do orçamento, senador Ramos Tebet, admite que se o Imposto Verde não se efetivar, parte das emendas parlamentares estará prejudicada. Apesar do pequeno volume de recursos para investimentos, o senador Tebet garante que a área social foi preservada. Nós conseguimos quase que hoje arrumar recursos da ordem de 60 milhões de reais para as universidades brasileiras que atravessam uma fase crítica. A merenda escolar é outro ponto fundamental, porque também aumentou a receita para a merenda escolar. Termina aqui o Jornal do Senado. Ouça agora as notícias da Câmara dos Deputados. Uma boa noite e um bom fim de semana. Jornal Câmara dos Deputados. Atividade dos deputados federais em Brasília. Deputados da oposição afirmam que contribuição de servidor inativo não altera quadro econômico brasileiro. Agnello Queiroz, do PCdoB do Distrito Federal, afirmou que a tentativa do governo de salvar a política econômica com a cobrança previdenciária dos servidores públicos aposentados e o aumento da alíquota dos funcionários da ativa não funcionou. Agnello Queiroz lembrou que os títulos da dívida brasileira caíram 8% e a cotação do dólar e os juros subiram ontem, demonstrando que o governo federal não tem condições políticas e técnicas de manter a economia sob controle. Paulo Paim, do PT Gaúcho, igualmente questionou a situação da base governista após a aprovação da obrigatoriedade da contribuição para os servidores públicos. Paulo Paim lembrou que as mudanças na Previdência não acalmaram o mercado financeiro, como demonstram os indicadores econômicos. Paulo Paim também ressaltou que, fazendo cálculos rápidos, o salário mínimo está valendo apenas $70,
como resultado das alterações no câmbio e desvalorização do real. Também Maria Laura, do PT do Distrito Federal, manifestou sua indignação diante da afirmação de que a taxação sobre os vencimentos dos servidores ativos e inativos será a salvação nacional. O funcionalismo público, afirma Maria Laura, ficará mais empobrecido, já que a nova tributação soma-se a 5 anos consecutivos sem reajuste salarial. Maria Laura ressaltou que os parlamentares devem ter esses dados em mente na discussão política dos temas em pauta no Congresso Nacional, alertando para a votação semana que vem do projeto que define critérios para a demissão no serviço público. Paulo Nascimento, do PPB do Rio de Janeiro, salientou que, embora integre a base governamental, não pode se violentar, ficando a favor de determinados pontos. Contrário à contribuição previdenciária dos inativos, Paulo Nascimento comentou que no dia seguinte ao da votação do projeto, o plenário parecia um túmulo e a vitória sequer foi comemorada pelos governistas. Paulo Nascimento considera a medida um confisco do dinheiro do aposentado e dos pensionistas. Ayrton Dipp, do PDT gaúcho, por sua vez, classificou como inaceitáveis as atitudes do governo federal que pretendem bloquear os recursos externos destinados ao Rio Grande do Sul, como os recebidos pelo Banco Mundial. Para Ayrton Dipp, esta atitude é uma retaliação promovida pelo Ministério da Fazenda a um Estado governado pela oposição e que contesta a renegociação da dívida feita pela administração estadual anterior. Ayrton Dipp também criticou a decisão do Palácio do Planalto em não manter a indicação de um membro do Rio Grande do Sul no Conselho Administrativo da Eletrosul, em razão do governo do estado não ser ocupado por integrante da base de apoio do governo federal. Mas o deputado Osório Adriano, do PPB do Distrito Federal, afirmou que o governador de Minas Gerais, Itamar Franco, guarda rancor, desde que companheiros do PMDB, em convenção, não o indicaram candidato a presidente e que agora se vinga do presidente da República que ajudou a eleger. Osório Adriano culpou os governadores de oposição de querer usufruir da grave crise e afirmou que os governadores da oposição querem independência para quebrar a unidade nacional sustentada nos últimos 500 anos. Aldo Arantes, do PCdoB de Goiás, entretanto, quer a redução da taxa de juros para reaquecer o setor produtivo e garantiu que ou se muda a política econômica ou se muda o governo. Aldo Arantes criticou a exigência do FMI de querer que o governo abra um escritório na esplanada dos ministérios para vigiar o receituário da instituição internacional. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, também afirmou que a política baseada na especulação financeira não deu certo e que é o momento de mudar os rumos do país com a retomada urgente da produção. Valdir Colato acrescentou que o ajuste fiscal e as privatizações não serão a solução para o país, manifestando-se ainda contra a venda dos bancos estaduais e federais, que, segundo o parlamentar, prestam um grande serviço à sociedade. O deputado Antônio Feijão, do PSDB do Amapá, acredita que é essencial fortalecer um modelo desenvolvimentista para o Brasil. O governo tem o controle, mas o governo precisa aumentar a equipe econômica, trazer de volta os pensadores do desenvolvimento, porque não basta só atender aos vampiros da economia internacional. É preciso que a nossa própria economia, agricultura, indústria, seja o lastro da nossa sustentação fiscal e da nossa sustentação cambial. No caso do conflito entre o governo federal e os governos estaduais, Antônio Feijão defende a intervenção do Senado Federal como mediador. Acho que esta prerrogativa do Senado é constitucional e que ele já está chegando tarde. Nós não podemos deixar que um governador e o presidente da República caiam numa arena de vaidades e começam a se confrontar e a nação perca com isso. O Senado tem que intervir, chamar todos os governadores, reavaliar esta dívida e criar, na sua devolução, um fundo específico para que os estados que não adquiriram dívida possam ter a oportunidade de emprestar dinheiro do país e se desenvolver como todos estes que têm dívida altas, tal qual o estado de Goiás, que sozinho tem 8,2 bilhões de dólares de dívida. Pela liderança do PSDB, o deputado Adroaldo Streck afirmou que a crise que atinge o Brasil é fruto de problemas externos e do radicalismo da oposição, que se recusa a colaborar com as reformas. Adroaldo Streck declarou ainda que acredita no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e que a principal conquista do Plano Real, que é garantir alimentação mais barata para a classe trabalhadora, será mantida, apesar dos discursos e previsões derrotistas de membros da oposição. Noel de Oliveira, do PMDB do Rio de Janeiro,
Afirmou, entretanto, que as necessidades básicas dos trabalhadores não se limitam à alimentação, mas incluem a saúde, a educação e a qualidade de vida, que só serão alcançadas com a baixa de juros e a consequente retomada da produção. Noel de Oliveira lembrou ainda que, apesar do Brasil possuir indústrias com tecnologia avançada, precisa importar matéria-prima em muitos setores, pois abandonou a agricultura para investir em uma política dependente exclusivamente do crédito exterior. Marcelo Barbieri, do PMDB de São Paulo, registrou o lançamento na última quarta-feira no auditório Nereu Ramos da Câmara dos Deputados da Frente Parlamentar em Defesa da Organização Sindical e do Emprego. Barbieri considerou a iniciativa oportuna em um momento em que o quadro de injustiça social é agravado pelo modelo econômico adotado no país e que vitima especialmente a classe trabalhadora. Além de Marcelo Barbieri, integram a nova frente parlamentar os senadores Ademir Andrade e Emília Fernandes e os deputados Arnaldo Faria de Sá, Paulo Paim e Aldo Rebelo. Paulo Mourão, do PSDB, registrou a visita ao estado do Tocantins do ministro da Agricultura, Francisco Turra, acompanhado de assessores e diretores de órgãos oficiais